Papo reto com a Ataíde. E o papo reto de hoje é com Renato Werner de Queiroz, cônsul da Eslováquia aqui no estado de Minas Gerais. Fique ligado. Papo reto com a Ataíde. E o papo reto de hoje é um papo reto muito especial. Estamos aqui hoje na sede da Eslováquia, em Belo Horizonte, conversando com a excelência o cônsul Renato Werner de Queiroz. Cônsul, boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite dessa equipe. Para o senhor falar um pouco da sua trajetória. Ataíde, é um prazer recebê-lo aqui com toda a sua equipe e será um grande prazer ter este bate-papo, um papo reto, né, com a Ataíde. Papo reto com a Ataíde. Isso. Excelência, eu gostaria de pedir ao senhor, de bate-pronto assim, para o senhor falar um pouco da trajetória do senhor até chegar ao consulado. Muito bem. Mineiro, nasci em Belo Horizonte, nasci na maternidade Santa Fé, cresci em Belo Horizonte, estudei em escola pública, tive a oportunidade também de estudar nos Estados Unidos da América e, retornando para o Brasil, eu comecei a desenvolver as minhas habilidades naquilo que eu mais gostava, né? Que era a relação, o relacionamento com as pessoas. Então eu comecei a empreender na parte de tecnologia, né? Quer dizer, uma área de tecnologia, com tecnologias, câmeras, né? E diversos outros equipamentos que me colocaram no mundo, né? Da informática e da computação, que é um mundo hoje que eu vivo com muita intensidade, né? O mundo informatizado. É o mundo informatizado, é o mundo da inteligência artificial, é o mundo, né, da realidade aumentada, e é isso que hoje nós temos desenvolvido em diversas áreas, sabe, Ataíde? Hoje nós temos, por exemplo, falando um pouco de consulado, né, e fazendo um link direto com a minha trajetória, que foi a sua primeira pergunta, né? Nos conte da trajetória. Então, hoje, a diplomacia é uma diplomacia 4.0. É uma diplomacia que é feita utilizando recursos e mecanismos digitais, né? Nós tivemos alguns eventos a nível mundial, por exemplo, onde um presidente da República, né, demitiu o ministro utilizando o Twitter, né? Então, fazendo um vínculo com essa trajetória, eu sempre estive vinculado e ligado à tecnologia. A parte tecnológica sempre me atraiu muito, sabe? Então, claro, eu estudei, como eu disse, em escola pública, mas consegui a oportunidade, né, de fazer cursos e fiz vários cursos ao redor do mundo, né, nessa área de tecnologia. E talvez isso, para não dizer com certeza isso, foi muito importante para que eu conseguisse, né, ser convidado a assumir um posto consular aqui no Brasil. E isso, o senhor está falando da tecnologia, e isso ajudou o senhor no currículo do senhor aí para se tornar um cônsul à tecnologia? Veja, os cônsules, né, de vários países, aqui em Minas Gerais nós temos mais de 30 consulados, né? Nós temos consulado dos Estados Unidos, temos consulado da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, temos consulado da França, da Turquia e de tantos outros países, né? Em Brasília nós temos mais de uma centena de embaixadas. Então, se você olhar a quantidade de embaixadas em Brasília e a quantidade de consulados, né, nós temos uma quantidade muito menor de consulados em Minas Gerais do que podemos ter, né? Então, claro, grandes nações estão aqui representadas, outras ainda não colocaram representação diplomática no estado de Minas Gerais, né? Então, cada consulado tem uma história, cada cônsul, né, é nomeado por algum feito, geralmente, àquele país que o nomeou, né? Então, no meu caso, como eu havia dito, sempre trabalhei com tecnologia. Eu fiz um grande projeto de tecnologia no Brasil que chamou a atenção das autoridades da Eslováquia. E este foi o meu primeiro contato com a Eslováquia, né? Então, eles me chamaram para que eu desenhasse, para que eu fizesse um projeto de tecnologia na área de segurança, inclusive, né, para a Eslováquia. E com esse convite, nós começamos uma aproximação e tivemos, então, assim, um bom relacionamento profissional.
entre a minha empresa e o governo da Eslováquia, e com isso surgiu uma confiança que culminou com o convite para que eu pudesse representar a Eslováquia aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas. Cônsul, uma pergunta assim que talvez não queira calar. Qual que é a função de um cônsul no Estado? O senhor hoje é cônsul e há quanto tempo o senhor é cônsul? Fui nomeado cônsul da Eslováquia em Minas Gerais no ano de 2015. Então, completo em 2023, né? 8 anos. 2022 são 7 anos, então, no posto de cônsul honorário da República da Eslováquia em Minas Gerais. E aí eu aproveito até essa pergunta para dizer o seguinte, uma dúvida muito comum, né? As pessoas não entendem como um cônsul é nomeado ou como um embaixador é nomeado, e eu acho importante esclarecer isso, né, para os seus telespectadores e para todos que nos assistem. Existem 2 tipos de diplomatas. Tem o diplomata de carreira, que é aquele que estuda e faz um concurso e então, passando no concurso, ele vira um funcionário público, ele vira um diplomata de carreira. Ele começa como primeiro secretário, segundo secretário, ele alcança um posto consular e somente depois o topo da carreira de um diplomata é ser embaixador, né? E existe o diplomata por nomeação política, que foi o meu caso, né? Então, eu não tive que prestar concurso e nem sou funcionário público. Eu sou um cônsul nomeado, então eu tenho a nomeação oficial feita pelo governo da Eslováquia. A minha nomeação foi aprovada pelo governo do Brasil, né, pela República Federativa do Brasil, através do Congresso Nacional, que esse nome tem que ser aprovado. E então eu assumi o cargo de cônsul aqui em Minas Gerais, representando a República da Eslováquia. O senhor, quando foi convidado a ser cônsul da Eslováquia aqui no Brasil, o senhor tinha noção qual que era o papel que o cônsul tinha que desempenhar? Muito bem. Completando então a resposta, né, que essa parte ficou em aberto. Nós temos uma atribuição, que é a primeira atribuição, que é defender os nacionais da Eslováquia no país em que estamos nomeados. Então, todo o eslovaco que vem para o Brasil, eu tenho a obrigação de defender os interesses destes cidadãos da Eslováquia, né? Então, nós fazemos, por exemplo, diversos serviços notoriais, né, que são serviços de cartório. Então, se precisa, por exemplo, de uma averbação ou de algum tipo de oficialização, né, de um documento, nós conseguimos ajudar um documento, por exemplo, de viagem, né? Ele perdeu o passaporte, então ele precisa de um suporte do consulado. Então, o consulado ele tem a obrigação de defender os nacionais. A segunda obrigação é de estabelecer uma relação bilateral, né, entre a Eslováquia, no meu caso, que representa a Eslováquia, e o Brasil. E esta relação bilateral, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que fazer uma troca, né, no campo da economia, no campo político, no campo cultural, né? Então, são várias possibilidades de cooperação e assim nós atuamos, né? Defendendo os nacionais da Eslováquia no Brasil, promovendo o país da Eslováquia aqui no Brasil e, claro, ajudando também os brasileiros que querem trabalhar na Eslováquia, que precisam estudar na Eslováquia e assim por diante. Senhor, dentro da explicação do senhor, o senhor defende o interesse da Eslováquia aqui. Em caso de prisão de uma pessoa da Eslováquia, qual seria o comportamento do cônsul? É obrigação ir e prestar todo o apoio que este cidadão necessitar, né? E assim também no Brasil, quer dizer, um consulado brasileiro no exterior, né, o cônsul do Brasil no exterior também, caso algum brasileiro cometa algum crime, ou seja, né, por algum motivo indiciado ou algo assim, é obrigação deste cônsul do Brasil no exterior, né, dar um apoio, um suporte, entender o que está acontecendo, estudar o caso e prestar todas as assistências que forem possíveis, né, de acordo com a lei e com a disponibilidade do momento. O senhor já teve alguma experiência em extraditar alguma pessoa da Eslováquia para a Eslováquia ou com brasileiro mesmo, com brasileiro que está lá na Eslováquia, cometeu algum tipo de crime,
ter que vir para o Brasil? O senhor interfere nisso também? Nós nunca tivemos nenhum problema com brasileiro na Eslováquia e nem com eslovaco aqui no Brasil, viu? Aqui em Minas Gerais nós temos uma comunidade eslovaca não grande, né, mas nós temos pessoas que trabalham, por exemplo, na Vale, né, são especialistas em mineração, em algum tipo, né, de profissão que o Brasil não tinha profissional tão qualificado e por isso trouxeram da Eslováquia. É uma relação muito boa, né, cônsul? A relação é muito boa, a relação comercial, a relação cultural, a relação de educação entre o Brasil e a Eslováquia é uma relação muito boa. A Eslováquia é um país novo, né? 29 anos. Qual a lição que a Eslováquia traz para nós brasileiros hoje? Pergunta difícil, viu? Por quê? Eu acredito na troca. Então, eu não poderia dizer que a Eslováquia poderia dar alguma lição ao Brasil. Com certeza, a Eslováquia aprende com o Brasil. Agora, pensando em troca, existem alguns processos que estão muito consolidados na Eslováquia, dentro, né, de uma leitura, sabe, de processo democrático, né, do amadurecimento da democracia, que eu acredito que o Brasil pode observar, né, quais são essas nuances deste amadurecimento para não perder tempo, né? Porque é curioso, a democracia no Brasil, ela é uma democracia do ponto de vista de idade, né? É mais madura do que a Eslováquia. Só que nós estamos ali em um país que talvez tenha, em função de ser um país, uma nação da União Europeia, né? Alguns conhecimentos, processos e procedimentos consolidados já há séculos, né? Que estão hoje em atuação ali na Eslováquia dentro do âmbito político e até do âmbito social, né? Então eu acredito na troca. Sim, podemos aprender com o Brasil, né? E podemos, se o Brasil assim entender, tirar alguma boa, né, informação ou um caminho assim que vai encurtar, né, para não ter que perder mais tempo, né? Essa confusão que está acontecendo aí entre a Ucrânia e a Rússia, essa guerra aí que parece que não tem fim, qual que é o posicionamento hoje da Eslováquia? A Eslováquia sempre foi muito próxima dos ucranianos e dos russos também, né? A Eslováquia tem uma gratidão pelos russos, porque os russos já libertaram a Eslováquia, né, em um momento de muita opressão nazista, né? Então nós temos que entender que existe uma complexidade e não podemos de maneira nenhuma, no meu entendimento, fazer uma leitura superficial e simples de posicionamento, né, com relação a essa guerra. Porque ao passo que a guerra ela não é uma guerra de pessoas, não é uma guerra de cidadãos, é uma guerra de nações, né? E as guerras acontecem por diversos motivos, né? Por diversos interesses, né? Que são divergentes, porque se fossem convergentes seriam parcerias e seriam associações e não uma disputa destruidora como a guerra, né? Uma rivalidade. Então a Eslováquia se posiciona de uma maneira muito sóbria. A minha visão hoje do posicionamento da Eslováquia em relação à guerra é um posicionamento sóbrio. Primeira decisão e a primeira ação da Eslováquia foi ajudar as pessoas, né? Então nós temos fronteira com a Ucrânia, nós montamos ali um acampamento, né, para receber todos os refugiados. Acabamos de encher ali, né, quer dizer, de lotar esse acampamento. Então nós colocamos camas, enfermarias nos estádios, né, da cidade limítrofe, que faz fronteira, e nas próximas, e assim nós recebemos milhares e milhares de ucranianos com uma visão humanitária, a visão de ajudar o outro, a visão de proteger, né, a dignidade humana. Preocupado com a vida. Com a vida, preocupação com a vida, e não uma preocupação política. Claro, como nação, temos a obrigação, né, de fazer uma defesa territorial, uma defesa da democracia, uma defesa da nação, mas garanto, né, que a paz reinará. Com certeza. O senhor espera isso muito em breve? Eu espero isso, né, e garanto.
sooner or later, ou seja, cedo ou tarde, a paz ela volta, né? E a gente então faz o nosso possível e o impossível, né, para ajudar as pessoas no primeiro momento, né, sempre torcendo que a paz seja breve, né? Breve, volte mais rápido. Né? Excelência, o senhor, como que o senhor encara hoje, estamos aproximando aí dessa corrida presidencial no Brasil, como que o senhor encara hoje o cenário político brasileiro? Nós temos hoje na Eslováquia uma presidente, Zuzana Čaputová. A nossa presidente, ela foi eleita mesmo estando em 8º lugar nas pesquisas de intenção de voto. E eu pego isso como um exemplo do que a gente pode esperar de um candidato à presidência da República. E eu vou explicar por quê, né? O posicionamento da nossa presidente foi um posicionamento de que todos os candidatos, rigorosamente todos os candidatos, possuem qualidades e habilidades únicas, né? E que todos os candidatos, rigorosamente todos os candidatos, também possuem defeitos e debilidades no sentido de não ter aquela habilidade que o outro tem, né? Então esse discurso, ele para mim faz muito sentido, né? Porque os posicionamentos eles são diferentes, eles são distintos, por vários motivos. E existem pessoas, e eu diria, viu, que existe uma grande parcela da população que gosta de A, mas não gosta de B, sem saber por que gosta de A e não gosta de B. Esta é a minha visão com relação ao posicionamento do eleitorado brasileiro em relação aos candidatos à presidência, né? Então, o que eu poderia dizer nesse momento sempre, né, dentro de uma democracia, o presidente eleito, ele será então eleito pelo povo, né? Então, as pessoas, o povo, os eleitores, eles possuem na mão um poder de mudança, um poder de transformar aquilo que não está bom em algo que possa ser melhor, né? Essa é a minha visão, considerando que todos os candidatos, todos, possuem habilidades e todos também possuem defeitos, né? Que possa ser colocada à mesa sem fake news, né? Importante, sem fake news, colocada à mesa os prós e contras e que a população, né, faça um julgamento sóbrio, né, daquilo que o país quer para o momento. Não quer dizer que quem não foi eleito é o pior candidato, essa é a minha visão, né? Quer dizer que o povo brasileiro, né, assim espero eu, escolha, faça uma eleição escolhendo o melhor candidato para o momento do país. Para o momento do país. E o povo brasileiro é um povo muito observador, na mesma proporção que é um povo católico, mas é um povo muito observador. E como o senhor bem disse, não que quem perdeu as eleições não seria um bom governo, mas para o momento eles escolheram o A, o B não foi, mas o A vai ser um bom governo. E, como eu disse, o povo brasileiro é um povo muito observador e eu acredito numa eleição justa, sincera e séria nessa corrida eleitoral aí, até porque os candidatos estão colaborando bastante e o povo está observando isso, está de olho nisso. Cônsul, Excelência, qual a visão que o senhor tem hoje quando se fala nessa democracia aí, que quando se fala que o candidato A vai fechar os tempos, que o candidato B não vai fechar, quando fala da corrupção, o senhor acredita que essa melhora ela pode vir com o próximo candidato, ela pode vir com o tempo, ou ele já está pronto para assumir e de imediato melhorar a economia do país, melhorar essas coisas ruins que aconteceram? Até porque o governo atual não tem culpa, porque aconteceu muita coisa em relação à Covid, aconteceu muitas coisas aí na caminhada dele. E o próximo governo, digamos que esse governo não seja eleito, mas que o próximo governo vai ser eleito, o senhor acha mesmo, a pergunta seria, o senhor acha mesmo que ele vai demandar tempo para resolver essa situação da crise que está assolando o país? Tempo é o senhor dos remédios, né? Então, para toda ação, quando você tem algo grandioso a ser realizado, né?
quando você tem uma mudança importante, estrutural para fazer, o tempo é a única forma, né, a única maneira, o único caminho de consolidar uma solução para determinada situação. Pode ser econômica, né, pode ser no âmbito político, pode ser no âmbito fiscal. É o tempo, porque você tem que fazer, preparar, projetar, implementar e cuidar para que todas as pessoas envolvidas, né, para que todos os atores envolvidos possam aprender e possam aplicar essa mudança. Porque não se faz uma mudança com apenas caneta, né? A caneta é um instrumento para legitimar, por exemplo, um decreto, né, ou uma lei. Mas a mudança ela é feita pelas pessoas no dia a dia. Então, você já ouviu falar que existem leis que não pegam? Já ouviu esse termo? Sim. Então, não é leis que não pegam. A lei que pega e a lei que não pega tem o mesmo poder e a mesma força do ponto de vista legal, jurídico e formal, né? Agora, quando você coloca com o tempo, né, quer dizer, quando você colocou ali, vamos dizer, uma lei do uso de cinto de segurança, tá? Ela não foi levada ao uso, vamos dizer, por grande parcela da população, imediatamente no momento que ela foi colocada no papel, né? Pessoas ficaram lutando contra aquilo, ficaram, inclusive, burlando. Não sei se você lembra, mas as pessoas utilizavam camisa com uma faixa pintada aqui, fingindo que era um cinto de segurança, né? Para fingir que estava com cinto de segurança. E hoje, as pessoas sabem da importância de usar um cinto de segurança. Então, onde eu quero chegar? Quero chegar que qualquer mudança, né, por qualquer presidente que for, né, o nosso presidente aqui no Brasil, ele vai precisar de tempo para projetar, implantar e cuidar para que toda aquela engenharia feita, né, no âmbito político, fiscal, econômico, seja absorvido e começar e as pessoas comecem então a viver aquilo. E também contar com a paciência do povo brasileiro, né, Excelência? Porque é um povo sofrido, um povo que está esperando uma melhora. E como eu disse, o governo atual ele encontrou muitas dificuldades. Vamos torcer que seja ele ou que seja o próximo candidato que coloque o país no eixo, que coloque o país em águas mansas, de onde nunca deveria ter saído. Estivemos aqui hoje com o cônsul Renato Werner de Queiroz, aqui no consulado da Eslováquia, onde nós fomos recebidos. E agradeço mais uma vez, cônsul, pela sua paciência em ter me dado esse tempinho aí para a gente bater um papo sobre o consulado da Eslováquia. Um prazer, Taíde. Muito obrigado novamente. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os telespectadores, né? É que o país, uma nação, ela não é feita apenas de autoridades ou apenas de leis ou apenas de regulamentações, muito pelo contrário. Um país, uma nação, ela é feita por pessoas. E é importante, eu gostaria de deixar uma mensagem para o povo brasileiro. É importante entender que o povo brasileiro, as pessoas do Brasil, elas possuem dentro de si algo que talvez não se acha em todas as nações, que é uma força, que é uma convicção de que é possível vencer. Tem um termo que eu escuto muito, que é "sou brasileiro e não desisto nunca", não é? Então, a todos vocês que assistiram a essa entrevista, eu gostaria de deixar uma mensagem muito simples. Continue lutando, não desista, porque é certeza que se chove hoje, amanhã fará sol. Viu? Muito obrigado, cônsul. Muito obrigado pela mensagem. E que essa mensagem estenda aos 4 cantos aqui do Brasil, aos 4 cantos do mundo, para que o povo realmente não desista nunca. E eu ia pedir ao senhor até para deixar uma mensagem para o jovem que está começando hoje na universidade, no seu primeiro trabalho, mas o senhor disse tudo aí. Vou deixar uma mensagem então, especial para os jovens. Especial, né? Para os jovens, espero. Olha, independente de qual profissão você queira seguir, se você quer ser um médico, se você quer ser um advogado, um engenheiro, se você quer ser um piloto de avião, qualquer profissão que você queira exercer, seja uma profissão de nível superior, uma profissão técnica, né, ou uma profissão com menor necessidade de estudo ou graduação, eu quero dizer para você não deixar de prestar atenção na tecnologia. Hoje, qualquer profissão,
ela necessita de pessoas que conheçam de tecnologia. O Brasil, ano passado, fechou com 70 mil vagas em aberto para programadores. Então, as pessoas hoje, independente de qual profissão que elas queiram escolher, se elas atentarem que sendo pessoas que conhecem e dominam a computação, a programação, a informática, elas terão mais chances, tenha certeza que essa pode ser, inclusive, uma grande surpresa para você. Eu até faço menção aqui a todos os jovens que nos assistem, que nós temos uma parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão Social, o IBGS. E o que ele faz? Ele faz uma inclusão digital, levando oportunidade para todas as pessoas de qualquer idade, de qualquer escolaridade, uma oportunidade para que elas estudem computação, estudem programação. Então você pode, por exemplo, desejar ser um programador, um blogueiro, um editor de vídeo, você pode desejar fazer aplicativos, por exemplo. Um brasileiro, ele inventou o Facebook, sabia disso? Um brasileiro, né? Um brasileiro inventou o Facebook, o Instagram também, ele foi feito, um dos inventores do Instagram é brasileiro. Então você, jovem, que nos escuta, que nos assiste, eu quero dizer para você ter essa certeza de que você pode ser um sucesso em qualquer profissão que você escolher, inclusive profissões digitais, de programador e etc. Existem cursos que estão à sua disposição, disponíveis, por exemplo, no IBGS, como eu disse, né? Então, que este vídeo, que esta mensagem, que esta entrevista leve a você mais do que informação, leve a você também uma oportunidade para que você seja o melhor que você possa ser naquilo que você escolher. É isso. Obrigado, Glaucio. Obrigado por esse recado para o povo brasileiro. Obrigado. E, para encerrar, eu não poderia deixar de perguntar. Eslováquia e Brasil em campo. Eslováquia e Brasil em campo vai ser 10-10. 10-10. 10-10. Obrigado, Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.